Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser uma mistura de leituras e estudos, como sempre, que vocês vão me acompanhar. Talvez vocês me acompanhem muito mais de perto também nas leituras de deuses romanos e de outras mitologias, que no caso, uma das minhas grandes críticas a esse livro é que ele só aborda deuses gregos e romanos, não tem outras mitologias. Ele cita só por cima esse autor na introdução, e o livro carece muito de bibliografia, carece sobre quem é o autor que eu estou lendo, não tem nenhum resumo, e parece muito que foi tirado da Wikipédia a maior parte desse livro aqui. Acho que ele todo foi só um copia e cola, porque ele pega e coloca, né, no final de alguns capítulos, fonte Wikipedia. Então, essa é uma das grandes críticas. E fora que tem... não é um estudo aprofundado, isso aqui é uma coisa bem superficial, isso aqui não é para quem é estudante, é universitário. Isso aqui seria bom para quem for ler alguma coisa a respeito da cultura grego-romana, tipo Percy Jackson. Quem vai ler Percy Jackson não sabe absolutamente nada. Meu Deus, as palavras não estão saindo. Quem não sabe absolutamente nada da cultura grega e romana, da mitologia no caso, seria bom dar uma olhada no livro, sim. Não vou descartar a utilidade dele por inteiro. E eu vou começar a ler Hesíodo Teogonia, que eu ainda não comecei, como eu já tinha falado no vídeo anterior, que foi ontem, ou antes de ontem que eu gravei. E aí eu vou começar agora. Eu tava lendo as notas que foi escrita pelo tradutor, que é o Christian Werner, que é o meu professor de grego 1, e eu estou empolgada para ler demais Teogonia, fora que eu não li Teogonia ainda. De Hesíodo, a única coisa que eu li foi Trabalhos e Dias no semestre passado, então estou empolgada para lê-lo. Outro livro que eu estou terminando de ler é Eurípides, Electra. Eu estava comparando, ele é bilíngue, né? Ele é grego antigo e português. Eu estava comparando o grego antigo com o português para ver se eu consigo algumas palavras. E é muito bom quando você consegue ler finalmente o que você está aprendendo com muito choro, lágrimas e dor. Bom, o que eu tô fazendo neste domingo, Dia das Mães, além de ter passado tempo com a minha mãe, é estudar. Então eu tô estudando principalmente agora literatura brasileira, porque amanhã terei aula, eu preciso refazer algumas notas, eu preciso reler alguns contos, porque vai ter prova essa semana e eu quero ir bem. Já não basta o fracasso, o fiasco que foi minha prova de grego 1 em algumas semanas aí passada. Foi terrível e me deixou muito deprimida. Também vou ter prova de grego, mas daqui a 2 semanas, mais ou menos, dia 19, então também tenho que estudar bastante grego. E de grego o que eu vou estudar hoje vai ser a parte gramatical do texto que eu tinha traduzido. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês ou se eu vou mostrar depois desse take aqui, mas provavelmente depois desse take. Então, vocês vão me ver traduzindo, que foi ontem, no sábado, que eu peguei pra estudar e eu demorei muito tempo, porque foi um texto muito mais difícil, porque tem regras gramaticais que eu ainda não peguei, algumas coisas que eu ainda tô entendendo, e tem um pouquinho de verbos contratos. E esses verbos contratos, pra mim, não entrou ainda direito na minha cabeça, então tinha bastante disso. E na hora que você vai traduzir, tem que ver concordância verbal, e vários outros detalhes gramaticais. Apesar que o método ajuda bastante na parte de tradução, ainda assim é uma coisa muito complicada e complexa, porque dependendo do que você for fazer, às vezes pode parecer artificial. Mas enfim, é isso que eu vou estudar, vocês vão me acompanhar. Espero que vocês gostem, mas espero que esse vídeo dê também a motivação que você precisa para os seus estudos e para voltar ao presencial, seja o trabalho ou o estudo também. Então, bora lá! Agora falando primeiramente sobre os meus estudos em grego, nessa primeira parte do vídeo, ou a grande maior parte que eu tô mostrando pra vocês, eu tô trabalhando na tradução de um texto, e sim, lá na USP, quando a gente estuda latim,
ou quando estuda grego, a gente trabalha em traduções de textos que a gente tem que levar prontos para aula. E não só a tradução, mas a parte gramatical também. Então, a gente estuda a tradução, faz a tradução antes da aula e estuda a gramática, para quando chegar na aula, a gente tirar dúvidas, fazer uma tradução simultânea com o professor e dividir algumas traduções com alguns colegas. Enfim, esse texto que eu estava traduzindo é o texto D da seção 2, O Passado Glorioso, ainda da parte 1, Atenas no Mar, e esse texto fala sobre a guerra em Salamina. Essa guerra em Salamina, que aconteceu em 480 a.C., ela se refere às guerras persas, que elas tiveram 4 grandes confrontos, que foi uma em Maratona, a outra foi em Termópilas, quando os espartanos tentaram conter a segunda invasão dos persas, e eu acho que essa é a mais famosa por conta do filme 300 de Esparta. E aí tem a guerra de Salamina, e também, por último, tem a guerra das Plateias, que foi em 479. E essa última guerra foi quando o exército persa finalmente é derrotado pelos gregos. Aí, no caso, quando eu falo gregos, é realmente as cidades polis se juntaram nessas guerras persas. E eu vou deixar um link para vocês aí na descrição, para vocês estudarem um pouquinho mais, caso tenham curiosidade. E aí é isso que o texto fala. Ele é um texto interessante porque é um contraste. Todos esses textos são continuações, né? Se eu tô traduzindo o D, é porque teve A, B, C, né? Antes. E aí tem um contraste entre um capitão do navio dessa história e um rapsodo que embarca, né? Então o rapsodo vai contar sobre as guerras de Salamina, só que em uma determinada parte dessa história, o capitão acha que a melhor história sobre a guerra de Salamina é do avô dele. E aí, se eu não me engano, é do avô. Se eu não me engano, é do avô. Atualmente, eu já tô no texto B da seção 3, que é Atenas e Esparta, que aí vai contar sobre após as guerras persas. Então, aí agora eu tenho um texto C para traduzir, mas no momento eu estou estudando para a prova de grego que eu vou ter essa semana, na quinta-feira. Dedos cruzados, me desejem sorte. E aí, estudando sobre a literatura brasileira, eu tava revendo tudo que a gente viu sobre modernismo, cânone e tradição. E eu fui rever também algumas análises críticas que estávamos fazendo. E algumas análises que fizemos de alguns contos, principalmente do escritor Mário de Andrade, que é um escritor modernista. E um desses contos que eu fui rever foi Túmulo, Túmulo. Aí eu fui analisar o narrador, que é em primeira pessoa, as relações de patrão versus empregado, só que nesse caso não há antagonismo, mas sim um desejo por parte do protagonista pelo seu empregado, diferenças de personagens, fala também muito sobre racismo e homossexualidade e todos esses traços desse conto do Mário de Andrade, estava fazendo análise. Aí depois eu também fui treinar minha escrita acadêmica, fui rever algumas outras notas sobre outros contos, sobre o modernismo no geral e suas características, mas basicamente o meu estudo foi isso. E não significa que tenha sido pouca coisa, não, foi bastante coisa. Mas eu espero ter conseguido ter feito uma ótima prova e assim que sair o resultado, aí eu conto pra vocês como é que foi.
E para terminar o vídeo nessa bagunça da minha mesa, eu coloquei meu quadrinho de volta pra cá, porque eu tenho datas e coisas importantes que não posso esquecer. Então, prova de grego, resenha crítica de fonética e fonologia do português que eu preciso entregar e o trabalho final. E também eu vou colocar a data aqui do meu trabalho final de literatura. Enfim, li, terminei, não gostei. No final esse autor fala um pouquinho sobre religião egípcia, os deuses egípcios, mas bem por cima. Basicamente, parece que foram artigos sem revisão da internet, pouco aprofundados, nenhum aprofundamento, que foram simplesmente colados aqui e colocados uma capinha, só isso. Carece de bibliografia, carece de aprofundamento e de uma boa revisão, porque tem alguns erros de digitação aqui nessa edição. Bom, é isso sobre esse livro. Electra, tô no finalzinho já. Eu tenho que entregar ele. Eu vou entregar ele essa semana porque eu já tô terminando. Aí eu comecei a parar de comparar a parte grega com o português, essas coisas. E eu já tô terminando já de ler. Vou terminar esse livro aqui hoje. É uma tragédia, então é o clássico que é pra se esperar. E eu tô gostando bastante. Bom, e é isso de leituras que eu encerrei agora. E aqui o que eu queria mostrar pra vocês é o caderninho de organização que eu tô fazendo. Um deles é o caderno do grego pra vocabulário. Aí eu coloco em grego antigo a palavra e aqui o que ela significa, porque são palavras que eu preciso gravar. E esse outro caderninho é o caderninho de tradução. Os textos que eu traduzo, eu coloco eles aqui. A tradução, no caso, e o vocabulário que eu preciso gravar para o texto que eu traduzi. Mas, no caso, eu comecei a colocar agora por conta da revisão da prova que eu vou ter dia 19. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.